Gravando. Bom dia, irmãs. Com a graça de Deus, chegamos aqui, sustentadas pelo Senhor, amém? Antes de iniciarmos a nossa aula hoje, gostaria de deixar 2 textos da Palavra de Deus para nós meditarmos e orarmos, que esses textos tragam fé no nosso coração. São trilhos, sabe? Quando a gente anda em cima de trilho, aqui está 2 promessas poderosas, que sempre mexeu comigo. O primeiro deles é Ezequiel 47, que fala sobre o rio de Deus. Ezequiel 47, Ezequiel viu o rio saindo do templo. E o anjo que estava mostrando para Ezequiel esse rio, que levou Ezequiel a mergulhar nesse rio, ele falou o que o rio faz. Qual é a função do rio de Deus? Esse rio que está aqui na casa do Senhor, este rio que flui do nosso interior, como diz as Escrituras. Aqueles que creem em mim, você crê, então do seu interior flui um rio. E o que faz esse rio, que é o símbolo? O que faz o Espírito Santo em nós? O símbolo é o Espírito Santo. Ezequiel 47, 8. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, ao vale do Rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E olha, é essa parte aqui que eu quero falar para vocês. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam, curam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Este rio que está aqui, irmãs, este Espírito Santo que nos foi outorgado, ele cura aonde ele flui. Ele torna a água salgada doce, porque ele traz vida. Esses dias ainda estava lendo sobre quando Davi, construiu o templo, ele quis construir o templo. O profeta chegou em nome do Senhor e falou assim: filho, acaso eu habitaria em um templo feito por mãos humanas? Ele estava querendo dizer: Davi, você ainda não viu, mas vai chegar o dia em que eu habitarei dentro de vocês. Vocês serão o templo onde eu habitarei. O rio de Deus, que Ezequiel viu, ia começar a fluir do nosso interior. Então aqui nós vemos o rio curando as águas salgadas, saneando, trazendo vida por onde ele flui. E outra coisa que o rio faz, que eu gostaria que vocês marcassem também esses textos, para você meditar durante a semana, para você se lembrar dele, porque, gente, isso aqui é recurso. Isso é socorro de Deus para nós. Está em Isaías 28, versículos 11 e 12. E assim, diz o Senhor, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual clamará: este é o descanso, dai repouso ao exausto. Este é o lugar tranquilo e de pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. Mas o que fala aqui nos primeiros versículos, do 11, do 12, este é o descanso, através da língua estranha. Se nós estivermos cansadas, se nós estivermos desanimadas, porque não há quem não se canse, A palavra de Deus fala que até os jovens irão se cansar. Mas neste dia você tem um recurso. Fala em línguas estranhas e você será edificada. E o seu cansaço começará a ser substituído pela força do Senhor.
Este é o descanso, diz o Senhor. Dai refrigério e descanso ao exausto. Este rio passa neste lugar. Se você puder agora fechar os teus olhos. Aleluia, glória a Jesus. Se você começar a falar nesta outra língua agora que o Senhor já te deu, esse rio começa a fluir agora e trazer o socorro de Deus chega até nós. Senhor Jesus. Ansiamos por Ti, Senhor, por Tua presença, por Tua liberdade, porque onde está o Espírito de Deus, a liberdade. Senhor, toca os espíritos agora, Senhor, que estão cansados, ou que estão oprimidos, ou que estão tristes, ou que estão, Senhor, desanimados. Que chegue o socorro do Senhor agora através do Espírito Santo e nos alcance, no meio das nossas guerras, no meio das nossas lutas. Você tem o Senhor como teu refúgio. Proclama dia a dia a sua salvação. Dia após dia proclama as misericórdias, a salvação do Senhor. Quando você fala em mistérios com Deus, os pensamentos do Senhor, que são mais altos do que os nossos, são revelados para nós. Se há uma situação difícil de resolver, receba sabedoria, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria que é do Senhor e que vai trazer uma resposta para você, os pensamentos mais altos que os nossos. Não podemos te alcançar, mas o Senhor nos alcança. Ele vem até nós, Ele vem até nós com ânimo, com graça. A tua graça, Senhor, nos basta. O teu toque, busque, Senhor, buscai ao Senhor e a sua face, buscai a força do Senhor, buscai a sua face, diz o Senhor, buscai a minha face, a minha força. Enche, Senhor, enche teus vasos, Senhor, neste lugar, enche tuas filhas, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Vem, Senhor, esta manhã, nos visitar com a Tua graça. Entregamos a Ti, Senhor, estas horas, entregamos a Ti esses minutos. Nossa mente, Senhor, está pronta, nosso ouvido está aberto para a Tua voz, para Te ouvir esta manhã. Obrigada pelos recursos celestiais, pelo socorro que nos chega todas as manhãs, através da Tua proteção, do Teu Espírito Santo. Refúgio, Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa rocha. Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus, obrigada, Senhor. Seja animada, irmã, seja fortalecida nestas promessas. É o Senhor que nos promete nos dar força. Usa esse recurso. Fale em línguas na sua casa, seja edificada. Saiba que quando nós estivermos cansados, a palavra de Deus fala aqui em Isaías, este é o descanso. Dai descanso ao exausto. Começa a ser edificada, a receber graça e graça. E as trevas vão fugir. E as trevas vão embora. Porque nós estamos em guerra, né? É sobre isso que nós vamos falar esta manhã. E quem quiser participar, viu? Pode fazer assim. Nós temos muitas pessoas aqui, eu sei que existem muitos testemunhos edificantes entre nós. E uma coisa que eu vim essa semana, sabe, meditando, como é importante você compartilhar do consolo que você já foi consolada pelo Senhor.
Muitos aqui estão perdendo pessoas preciosas, sabe? Muitos estão passando por problemas muito sérios. E pode ser que você já passou lá atrás e recebeu do Senhor o consolo. E a palavra de Deus fala que com aquela consolação que você recebeu de Deus, você pode repartir para outras pessoas. Eu sei que a gente está numa época que não dá para chegar e abraçar, né? Que a gente gosta muito disso. Mas você pode mandar um zap. Estou aqui, olha, querida, estou orando por você. O Senhor fez assim comigo. O Senhor é fiel. Fica firme, porque Deus não nos abandona. As promessas de Deus são para sempre. E compartilhe o que você recebeu de Deus. Console com a mesma consolação que você um dia foi consolada pelo Senhor. Tem muita gente precisando de consolo. Tem muita gente precisando, estou sentindo tua falta. Está tudo bem com você? Onde você está? Como você está? Como está a sua família? Irmãos, tantas pessoas precisando do nosso apoio. Que o Senhor traga essas pessoas, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor ministre a cura, a compaixão, que o Senhor ministre através de nós, com a consolação que nós somos consoladas, amém? Era uma coisa que eu estava pensando, me veio muito isso no coração, como é importante nós sermos boca de Deus nessa época, como é importante. Às vezes eu não tive essa dor assim de perder alguém agora nessa época. Mas irmãs, quanta gente não partiu, esposos, pais, né, mães, pessoas especiais, né, que chegou o tempo de serem recolhidas, que o Senhor traga consolo, que você seja a boca de Deus para consolar nesta hora, amém? Gostaria de ler com vocês nosso texto de hoje, meditando sobre pensamentos, que nós temos falado muito sobre alinhar a nossa boca com a palavra de Deus, declarar a salvação do Senhor, falar. Mas hoje nós vamos partir do que vem antes da fala, irmãs. É o que está na cabeça da gente. Que Jesus fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. E aí está um lugar que a gente precisa conquistar dia a dia. É o que nós estamos pensando, é a nossa mente. 2 Coríntios 10. Deixa aberto em 2 Coríntios 10, que eu quero falar um pouquinho sobre o contexto desse texto, né? Como que ele foi escrito, o que é que estava acontecendo. Na minha Bíblia, tem até um título, né? Um título do capítulo. Quem traduziu aqui deixou assim: A autoridade apostólica de Paulo. Bom, acontece. A igreja de Coríntios, irmãos, vocês sabem que era uma igreja cheia de dons espirituais, né? Mas era uma igreja que tinha muitos problemas. Paulo já tinha escrito 1 de Coríntios, já tinha dado umas consertadas nas coisas, mas ainda naquela igreja tinha um remanescente faccioso. O que é isso? Era um povo que queria dividir a igreja. E o que eles estavam plantando naquela igreja? Uma semente de rejeição para o apóstolo Paulo. Eles queriam que a igreja rejeitasse Paulo. Então eles falavam assim, sabe aquele tititi, sabe? Aquela coisa que fica correndo. Então eles falavam assim, que Paulo, quando escrevia as cartas, pelo fato da carta ser impessoal, ele não está presente na igreja, ele era severo. Mas que quando Paulo estava presente, ele era dócil demais, ele não tinha coragem, Paulo não era o que ele queria que ele fosse, enfim. Eles estavam disseminando, eles estavam fazendo com que a igreja rejeitasse o apóstolo Paulo como seu líder. Então, Paulo começa a escrever esse capítulo 10 aqui de 2 Coríntios. Ele fala, olha, vocês vão ter a oportunidade de ver que a minha autoridade veio de Deus. Porque nós temos, irmãs, na cabeça, às vezes, alguma coisa assim. Você vê uma pessoa falando, gritando, xingando, aquela pessoa tem personalidade forte. Isso, irmãs, sabe o que é? É fraco.
Isso é personalidade fraca, porque a palavra de Deus fala assim em Provérbios, que é muito mais valioso uma pessoa que sabe se conter, que contém o seu espírito, do que um general que ganha e toma posse de uma cidade. Então, quem sabe se conter, quem tem a força, sua força sob controle, quem tem domínio próprio, é muito mais poderoso a nível de reino espiritual do que aquela pessoa que só esbraveja, que grita, que fala. Porque no reino de Deus, irmãs, não é a retórica que conta. A autoridade espiritual é concedida por Deus. E as nossas armas que nós lutamos no mundo espiritual não podem ser carnais. Não pode ser baseada no intelecto. Não pode ser na nossa força de palavra. Não sei se vocês estão entendendo. Então, Paulo, quando ele soube que tinha gente lá na igreja de Coríntios falando mal dele, dizendo que ele não tinha autoridade, ele disse, olha, vocês ainda vão me ver, eu vou ir até vocês. E vocês vão comprovar que a minha autoridade vem de Deus. Paulo falava assim, porque a minha pregação não consiste em sabedoria humana. E Paulo era inteligente, gente. Paulo foi criado e ensinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da época. Paulo era culto, falava uma porção de línguas. Mas ele falava, quando eu prego o evangelho, eu não baseio a minha pregação em palavras de homens, eu fui constituído por Deus. As minhas armas não são humanas. E ele falava assim, quando eu prego com demonstração de poder. Ele pregava, as pessoas eram curadas. Diz que os lenços de Paulo, né? Os lenços dele tocavam nas pessoas e as pessoas ficavam curadas. De tanta virtude que veio sobre aquele homem. Aí ele começa então nos dando, né? Falando com a igreja de Coríntios, falando conosco, com a nossa igreja, sobre a verdadeira guerra que nós enfrentamos diariamente. Então, 2 Coríntios 10, do 3 até o 6. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Então, agora, eu gostaria de, junto com vocês, entrar um pouco mais fundo aqui nesses textos, aqui nesses versículos. Paulo está falando de uma guerra que ocorre aonde, irmãs? Na mente. Ele fala que nós temos armas poderosas para destruir fortalezas. Paulo não estava pensando naquela fortaleza romana que era construída de pedra, de verdade, né, de concreto. Mas ele estava falando de pensamentos que são verdadeiras fortalezas espirituais que se formam na nossa mente. Então, o que nós temos que perceber? Que Satanás, diariamente, envia pensamentos que a palavra de Deus chama de dardos inflamados. O que é um dardo inflamado? Porque antigamente, quando se lutava, não era com revólver, né? Não tinha essa tecnologia. Era uma seta, né? Eles colocavam lá fogo, envolvia com pano, colocava fogo e mandava aquela seta inflamada. Você já sentiu, assim, uma dor no seu coração? Diante de situações ou de coisas que acontecem? Nossa, dá aquele aperto, aquela dor. É um dardo. É um dardo inflamado. E, irmãs, a base de todo dardo é a mentira. Às vezes a gente perde o tempo chorando e sofrendo por estar acreditando numa mentira. Então, quando Paulo fala que nós temos armas poderosas para destruir fortalezas, primeiro nós precisamos entender o que é uma fortaleza.
como se forma uma fortaleza dentro de nós. E eu vou falar que isso começa assim, ó, na nossa infância. Quando a gente é bem pequeno. Ou até quando a gente está sendo gestado na barriga da mãe, sabia? Porque é que a fortaleza é que nem um prédio, né? Vocês já passaram assim num terreno vazio? De repente, no outro dia você passa lá, já tem um prédio construído? Não tem. Né? Precisa fazer escavação, alicerce, construir aquele prédio. Fortaleza, assim, ela é sendo construída aos poucos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de fortaleza. Como que essa fortaleza pode ser formada? E eu mesma quero contar um testemunho. Eu vou contar o meu mesmo, né? Porque eu não conheço mais o de ninguém. E assim, é como uma prova do que o Senhor faz na vida da gente. Como que a fortaleza forma para a gente começar a perceber na nossa infância aonde que pode ser que tenha uma fortaleza. E a fortaleza é importante ser determinada e destruída, né, com a verdade de Deus, porque os nossos pensamentos determinam as nossas ações e as nossas atitudes. Se você põe uma coisa no coração, se você pensa de alguém, de alguma forma, você vai agir com aquela pessoa de acordo com aquilo que você está pensando. Quando eu nasci, minha mãe morava em São Paulo, então eu nasci com 8 meses, né, não completou os 9 meses, eu nasci prematura. Minha mãe foi para fazer uma consulta, que era a última consulta, né, ela tinha completado 8 meses, e já ficou para lá mesmo, lá no hospital, e nasceu. E eu não tinha peso para vir embora para casa, eu tive aquela doença que fica tudo amarelo, né? O pessoal chamava lá de icterícia, não sei hoje como que chama, se isso existe ainda, nunca mais vi falar disso. Eu nem sei se tem isso ainda. Então, eu fiquei lá no hospital, do servidor público, né, que meu pai trabalhava lá na época, um mês no hospital. Então, imagina, minha mãe me teve e veio embora para casa. E eu fiquei lá um mês. Né, não amamentei, fiquei lá, não sei como, de que jeito. E até que depois, no final de um mês, a minha mãe já era convertida, morava lá em São Paulo, ela foi numa igreja, tinha um missionário na época, ele já é falecido hoje, não sei se vocês já ouviram falar do Manuel de Melo, era um missionário daquela igreja, o Brasil para Cristo, né, que ele fundou, ele foi quadrangular, esse missionário. E ela foi na igreja dele e ela falava, missionária, a minha primeira filha não sai do hospital, não ganhava peso de jeito nenhum, não tinha como sair, não tinha como sobreviver. Então, ele ergueu as mãos e deu uma palavra de ordem para que os anjos fossem me acudir naquele lugar e me sustentassem naquele, nem sei se era UTI, mas estava lá. E 2, 3 dias depois, minha mãe conta que o hospital ligou dizendo que eu tinha ganho peso já suficiente para sair do hospital, para ela ir me buscar. Isso aconteceu, né? Quantos anos atrás? 50? Lá vai, né? 58 anos atrás. Mas o que acontecia comigo? Eu me lembro que eu era sempre uma menina muito triste e me sentia muito sozinha. Eu tive sempre, sabe, aquele sentimento assim que eu estou sozinha, estou solitária. A minha tia era professora, minhas 2 tias foram professoras. E quando eu entrei no primeiro ano de escola, minha tia que foi me levar. Minha mãe trabalhava fora. Minha tia conta assim que me via, era aquele grupo Flamínio ali que tinha no centro. Ela disse que ela ficou olhando pelo portão e me via entrar assim, com a minha sacolinha, disse que eu sentava no banco, todas as crianças brincando, tudo, e eu sozinha. Porque eu tinha isso comigo, era uma coisa que eu tinha dentro de mim. Era um sentimento de solidão. E depois de um tempo, né, conheci o Senhor, apesar de nascer numa família evangélica, né, minha mãe se converteu quando a igreja veio para Limeira, 60 anos, não sei mais nem quanto tempo que tem a cruzada aqui em Limeira. Minha família teve uma história linda de conversão, de cura, né, através dos pastores que vieram, que fundaram a igreja. Né. Minha mãe é da época da tenda, né, a tenda de Jesus. E eu cresci nesse lar cristão, mas um dia, qualquer hora, também eu conto para vocês como foi a minha experiência. Inclusive, foi o pastor Ciro, né, que foi o homem usado por Deus para abrir meu pensamento, minha ideia sobre o Senhor e me trazer a palavra da salvação.
E eu já era convertida, mas eu ainda mantinha dentro de mim essa coisa de estar sozinha, de ser sozinha, de não me sentir bem com outras pessoas. E foi o meu aniversário. A gente ainda não tinha celular, essas coisas de mandar por WhatsApp música. E uma das minhas tias me ligou no dia do meu aniversário. E eu lembro que ela pegou, era aqueles telefones, não era assim, celular, sabe aqueles telefones de fio? A minha tia falou assim, olha, Raquel, o senhor está me movendo para mandar uma música para você. Aí ela pegou o telefone e pôs, ligou lá o CD, era CD ainda, e pôs essa música. E essa música falava assim, filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar, vem comigo, quero te abraçar. É assim. E essa música falava de um pai que falava assim, filho meu, eu não desisti, eu estou aqui, vem, eu quero te abraçar. E eu estava num período, né, da minha vida que eu estava numa busca muito grande pelo Senhor. Porque a gente tem uns tempos assim que parece que a gente busca mais, você faz campanha de jejum mais, né? Você tira um tempo a mais com Deus. Eu sempre tive, eu sou tão grata a Deus, irmãs. Eu aprendi, o pastor Ciro inculcou isso na cabeça da gente, eu não sei quem é dessa época. É o devocional diário, a leitura e a oração todo dia. Natália, como eu sou grata a Deus por essas pessoas que me ensinaram os caminhos do Senhor. Então, às vezes eu converso com umas amigas que eu tenho assim da minha idade. Parece que se você levanta, não faz o seu devocional, não lê a Bíblia, não tem um tempo com Deus, parece que o dia não começou. É que nem escovar o dente, sabe? Quando você sai de casa sem escovar o dente, parece que está faltando alguma coisa. Mas eu sei que nessa época, nesse dia do meu aniversário, eu estava assim, numa época mesmo de busca mais intensa do Senhor. Ela me deu essa canção me tocou de uma forma tão profunda, eu fui orar. Desliguei o telefone, fui orar, comecei a falar em línguas, e o Senhor me tocou naquele dia. Sabe o que Ele me disse? Ele me disse assim, no meu coração, muito forte. Eu estava lá. Eu ouvi as tuas lágrimas. Eu via o quanto você chorava, mas eu estava com você. E era isso que me vinha na hora no meu coração. Eu me via naquela incubadora, lá naquele hospital, sozinha. Talvez ali entrou esse espírito de solidão que me afrontava. Olha como Satanás é sagaz, como nós temos que orar pelos nossos filhos, cobrir os nossos filhos. Porque naquele dia entrou esse espírito que ficava me afrontando, eu tinha que lutar contra ele quase que todos os dias. Mas depois que o Senhor falou para mim, eu estava lá, eu te vi, eu me via, olha que coisa. Apesar de eu estar orando, já estava adulta já, mas eu me via como um bebezinho naquele hospital sozinha. E o Senhor me vendo, eu enxugo as tuas lágrimas. Era essa a palavra. E há um poder curador quando o Senhor fala conosco. Não tem explicação. Não tem. É só quem já passou, quem passa. Né? Só quem ouve a voz de Deus sabe o quanto é gostoso, o quanto é libertador a gente ser curada. A gente ser curada. Por isso que eu falo que pai e mãe que tem filho, que conhece o Senhor, deve estar sempre disponível para os filhos. Posso contar aqui algumas experiências também que eu tive com os meus filhos, com o Mateus quando ele era pequeno. Porque criança quando vai para a escola, às vezes a gente pensa, está num lugar legal, bom. Mas, gente, é o lugar que mais tem bullying, sabia? É incrível, parece que na escola é um dos lugares mais... Porque as crianças, umas falam das outras. Taca o dedo, se usa óculos, se é mais fortinho, né? Se tem algo... já cheio de colocar apelido. Até moças ou adolescentes, né? Que às vezes vão para a faculdade ou vão para o colégio, né? Hoje até online, mas como existe essa coisa de às vezes escutarem coisas para ferir? Porque Satanás não dorme. Ele vive mandando setas, dardos inflamados. O que nós temos é que nos fortalecer no Senhor, aprender a identificar de onde veio aquela palavra, aquele pensamento e resistir.
e desprezar aquele pensamento, e derrubar, e falar em voz alta. E isso não é de acordo com o que Deus diz sobre mim. Por isso eu rejeito, em nome de Jesus, esse tipo de pensamento. Agora. Então, quando eu fui liberta disso, fui liberta, graças a Deus, o Senhor me encontrou e eu pude resistir a esse espírito. Essa semana ainda, uma amiga minha me mandou uma foto no Instagram do pastor Lucinho. Diz que nos Estados Unidos, eu não sei quem viu aí essa foto, você viu? Não é uma coisa incrível? Uma foto, estava à noite, era um quarto, tinha um berço. Eu não sei se ele tinha câmera, né, no quarto, foi nos Estados Unidos. Ah, vocês ouviram? Diz que o pai e a mãe, né, os pais colocaram uma câmera no quarto, porque o menino falava que conversava de noite com uma pessoa. Como tem que prestar atenção no que as crianças falam. Eu creio assim, as crianças têm uma visão mais aberta para o mundo espiritual. Eu vou começar, não quero mais falar de mim, mas falar da palavra. Mas com 6 anos eu tinha visões também, no meu quarto. Tinha muitas guerras dentro da minha casa. Meus pais discutiam muito. Né? E eu via. E eu era criança, eu via. Então, nessa foto que eu recebi agora, né, que elas viram também, tem um vulto do lado do berço, tem até chifre. Ele está rondando o berço. Né? Ainda ele fala assim, como nós temos que clamar pelos nossos filhos. Porque, então, por que a gente está falando isso? Porque da questão da fortaleza espiritual, da fortaleza que forma na mente da gente, por coisas que a gente passa. Por exemplo, um pai ou uma mãe, eu não estou aqui nem criticando pais e mães, irmãos. Sabe que, por exemplo, a minha mãe me criou de uma forma que o meu avô, que é o pai dela, foi criado, que talvez o pai dele foi criado. Sabe que o evangelho chegou para nós agora, né? Mas os nossos ancestrais eram muito católicos, muito sem visão espiritual das coisas. Eles deram, eu entendo, o que eles podiam dar, o que eles tinham de recurso para nos dar. Mas quantas vezes, por causa de uma irritabilidade, de um nervoso, pai e mãe aqui, ó, não batendo, mas às vezes falando, você faz tudo errado, você só quebra as coisas, você sabe aquelas declarações que vai entrando na cabeça das crianças, aquilo pode ser uma fortaleza no futuro. Aquilo pode estar sendo gerado. Uma pessoa, por exemplo, que foi abusada verbalmente, ela pode querer crescer e falar assim, nunca ninguém vai mandar em mim. Eu trouxe aqui, eu gostaria de ler, creio que dá tempo, 2 fortalezas. Na verdade, esse livro, eu já comecei a ler ele, tá? Mas eu não terminei. Mas eu sei que ele é um best-seller, Campo de Batalha da Mente. Né? Ele é profundo, sabe? Ele traz realmente muitas atitudes, ele traz essa questão da fortaleza, que nós temos que combater com armas poderosas em Deus. Amém? Ela fala aqui de uma pessoa, 2 pessoas. Ela deu o nome de Maria e João, né? Ela fala que é uma parábola moderna. Quer ver? Maria. Então, essa moça aqui, talvez a gente pode começar a se identificar, né? Ou talvez eu falando da minha infância, ou contando alguma coisa, você começa a lembrar como é que foi a sua infância. Né? Talvez tenha alguma fortaleza, né, que o Senhor está trazendo hoje à luz. Né? Para a gente alinhar esse pensamento com o que Deus diz sobre nós. Essa é a batalha, na verdade. É a gente começar a acreditar na verdade de Deus e não nas mentiras que Satanás foi formando ao longo dos anos na nossa cabeça. Porque qual que era Jesus fala assim em João, ó, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a minha concepção, ainda eu era uma recém-nascida, não tinha consciência, mas o que Satanás tentou injetar dentro de mim? Vendo aquela foto, eu até lembrei. Falei, Satanás podia estar assim, lá no hospital, rondando minha vida, para colocar na minha cabeça que eu estava sozinha.
Mas o que a palavra de Deus fala? Eis que estou convosco todos os dias. Não temas, eu sou o teu Deus, não te assombre, eu te ajudo. Eu estou contigo. Então, a cura que eu recebi, quando o Senhor falou, eu te vi, eu ouvi as tuas lágrimas, a verdade de Deus é, peraí, eu não estou sozinha. Era uma mentira. Eu vivia, porque se você falar assim, eu estou triste hoje, sonda os seus pensamentos, são pensamentos que vão causar tristeza. Eu estou com raiva, são pensamentos de raiva. Então, tudo que a gente começa a abrigar na nossa mente produz uma atitude, produz um sentimento dentro de nós. Então, aqui ela vai falar de duas fortalezas. Eu falo assim, que é a fortaleza da passividade, pessoas que são passivas, né? Ou a fortaleza da dominadora, né? Da pessoa manipuladora, acho que esse é o nome. Irmãos, manipulação não vem de Deus, não vem de Deus, né? Ela fala assim... Maria tinha fortalezas em sua mente. Ela começa falando, primeiro, né, que ela era uma pessoa muito dominadora. E quando ela falava, ela pensava, já tinha falado, né? E ela queria mudar. Então, ela fala assim, essas fortalezas têm estado lá por muitos anos. Ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona, mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza. É aquela coisa, né? Pronto, falei. Não deu tempo. Chegou aquela situação, apertou, pá, falei. Parece que simplesmente reage diante de certas situações de forma inconveniente porque não consegue controlar suas ações. Porque isso é a coisa, irmãs. Quando a gente está sob pressão, a gente reage sem pensar. Diga, irmão. Amém, 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 amém. Quanto mais cedo descobrir, mais fácil a cura chega, mais rápido a cura chega. Então, eu vou só ler aqui, então, irmãs, esses dois perfis de duas pessoas, né? Inclusive, essa moça aqui que ela coloca com o nome de Maria, eu até a ouvi falando, ministrando, a Joyce, tem muito a ver com ela mesmo, né? Com a vida dela. Então, falar que essa pessoa aqui não podia controlar suas ações, porque ela não controlava seus pensamentos. Mas por que ela era assim? Né? Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador, que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos, ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava. A gente que foi para as escolas, né? Hoje está com a pandemia, nós paramos com o projeto Valores, Construindo Valores. Mas desde 2010, né, nós temos ido, né, todos os anos, tem 5 escolas aqui em Limeira que abriram as portas. Irmãs, cada história, né, de crianças, né, que são assim mesmo, pai alcoólatra, mãe alcoólatra, né, apanham por qualquer motivo. E o que acontece? Desde criança, uma criança que é desrespeitada dentro de casa, que é abusada dentro de casa, o que passa, o que pode de fortaleza surgir na vida dessa pessoa? No caso dessa Maria aqui, que é uma hipotética, né, mas que pode muito estar acontecendo, aos 16 anos, Maria tinha por muitos anos sofrido lavagem cerebral de Satanás, que ele tinha contado mentiras, mais ou menos assim: os homens realmente pensam que são alguma coisa, eles são todos iguais, você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você. Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordens às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas de maneira que lhe agrade. Especialmente, e ninguém pode fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais vai me dar ordens outra vez. Porque na sua infância ela foi abusada. Então ela cresceu com essa ideia: ninguém manda em mim. E pode se submeter assim uma pessoa, livremente. Ela pode ser uma mulher dócil,
submissa. Imagina uma criança sendo abusada, escutando mentiras de Satanás a vida inteira sobre ela. Ela vai crescer com esse tipo de pensamento. Uma pessoa passiva, e ela conta aqui o João, né, que seria o homem, né, um homem passivo, que só ficava escutando televisão o dia inteiro, que não tomava nenhuma atitude, que a mulher que tinha que tomar frente na casa. Qual que foi o passado desse João? É mais ou menos parecido. Ele sempre escutou dos pais que ele não podia com nada, ele não fazia nada, que ele não era capaz. Na escola ele era rejeitado, então ele tentava abrir a boca, as pessoas rejeitavam o que ele falava, e ele começou a pensar, para que eu vou argumentar? Eu vou ficar quieto, deixa as coisas acontecem, os problemas se resolvem sozinhos. Eu não vou comprar uma briga, eu vou ficar quieto e deixar as coisas, deixa como está para ver como é que fica. É o passivo, não assumia responsabilidade sobre as coisas, porque na mente dele, desde pequeno, ele foi rejeitado, e essa rejeição fez com que ele pensasse assim, eu não vou tomar posição, eu não vou falar nada, porque não adianta, ninguém me ouve mesmo. Então, dá para a gente, assim, ter uma noção, às vezes, de atitudes e de coisas que a gente se posiciona de forma errada, porque nasceu uma fortaleza dentro da nossa mente. Outra coisa que fala nesse texto de Coríntios, que Paulo fala dos sofismas. Irmã, sabe o que é um sofisma? É uma ideia falsa que nos induz ao erro. Hoje a igreja, irmãs, está sendo muito, nós, né, os cristãos, nós estamos sendo bombardeados com sofismas. Por exemplo, relativismo. O que é o relativismo? Vocês já viram aquela frase assim? Se para você está bem, essa é a sua verdade. Não existe mais aquela verdade absoluta da palavra de Deus, dizendo isso é certo, isso é errado, não vai por esse caminho. Não. Você pode fazer o que quiser. Você pode ser o que você quiser. Essa é a sua verdade. Isso é a base do relativismo. Isso está contaminando a cabeça dos jovens e das crianças. Ninguém pode mais falar a verdade da palavra de Deus, que pode estar sendo acusado de homofobia, disso, daquilo outro. Vocês estão entendendo como que a verdade da palavra de Deus está sendo tentada, né, ser abafada por esta ideia do relativismo. Todas nós podemos estar sendo influenciadas por ideias e por mentiras. Por isso que nós temos que pensar naquilo que nós estamos pensando e alinhar aquilo que nós estamos falando e pensando com as verdades da palavra de Deus. Veja o apóstolo Pedro. Num minuto, ele estava assim falando para Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus falou, você é feliz, Pedro. Não foi a carne nem sangue que revelou isso para você, foi o meu espírito, foi o espírito do meu Pai. Beleza, irmãs, não deu 5 minutos. 5 minutos, Jesus falou assim, eu vou para Jerusalém. Eles estavam com medo que Jesus ia sofrer em Jerusalém, ia ser morto, alguma coisa assim. Pedro falou assim, não, mestre, não vai para lá não. O pessoal vai te pegar lá, não vai. O que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás, você não sabe as coisas de Deus. Você não tem conhecimento das coisas de Deus. No mesmo minuto que Pedro foi usado pelo Senhor, veio um pensamento na mente dele, ele soltou e falou para Jesus e foi usado pelo diabo. Então, irmãs, pensamentos, nós não podemos brincar com aquilo que a gente pensa. Nós temos que confrontar o que nós pensamos com a palavra de Deus. Abra comigo em Apocalipse 12. Aqui. Fala de uma guerra também. 12:7. A vitória de Cristo e do seu povo. Eu vou ler 2 versículos, o 7 e o 8, para a gente observar aqui essa guerra. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército, Miguel aqui é o arcanjo, né? Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, que é Satanás. Ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo,
Estes, que é o dragão, Satanás e seus anjos caídos, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. É só até aí que eu queria falar. Nesta guerra dos céus, Miguel, príncipe do exército de Deus, com armas espirituais poderosas em Deus, tirou Miguel do lugar dele e ele perdeu a sua posição no céu e caiu do céu. Quando, irmãs, nós passamos por traumas, né? Que minha irmã contou, é um trauma o nascimento desse menino, né? Do que passou no hospital. Eu acho que tanta gente teria até histórias assim para contar, né? Nascimentos, de vida. Nesses traumas, muitas vezes, as trevas tentam nos oprimir. As trevas tentam trazer peso para nós, para a nossa vida. Mas nessa guerra, ele perdeu o lugar dele. O dragão e seus demônios perderam seu lugar no céu e foram afastados do céu. Assim como nós devemos afastar esses espíritos opressores da nossa vida. Declarando a palavra de Deus. Por isso que quando você canta a palavra, você ora a palavra, você jejua, são armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Vamos ler mais um versículo que fala sobre a mente, como é importante a nossa mente. Romanos 8, 5. Ixi, está chegando. Chegou. Romanos 8, 5. Os que vivem, vamos prestar atenção nesse texto que vai falar sobre a mente, tá? Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Uma mente carnal. Então, assim, se você o tempo inteiro só vê coisas carnais do mundo, você não vai ser espiritual. O que a palavra de Deus está falando é que a mente carnal só pensa nas coisas carnais. Mas se de propósito você colocar a sua mente nas coisas de Deus, você investir o seu tempo em pensar nas coisas de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo e vai se tornar uma pessoa espiritualmente forte. O problema é o tempo da gente e como que a gente investe. Está trabalhando? Está pensando nas coisas de Deus? Está louvando no coração? Está dentro de casa, fazendo serviço? Está lá com uma música? É isso aí que nós temos que fazer. Porque a mente, a nossa mente, vai ser cheia da palavra de Deus. E quando vier uma seta, um dardo inflamado, você na hora vai discernir. Porque quanto mais rápido se discerne, mais rápido você expulsa e tira ele do seu lugar. E afasta aquela treva da sua vida. Porque com um ano, com uma criança chorando, não foi difícil? Podia ter esse discernimento antes. Era espiritual que ele estava passando. É espiritual o que está acontecendo na minha casa. Então eu vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E vou mandar o mal. Sai daqui em nome de Jesus. Eu te rejeito. E fala a palavra de Deus. Declara uma promessa de Deus no lugar daquele pensamento que está vindo. Vamos ler também Salmo 119, 15, né? Colossenses também, se você quiser anotar, Colossenses 3 fala assim, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, aonde Deus está. Por que estou falando assim, irmãs? Quando nós nos convertemos, vocês sabem que o nosso espírito foi recriado assim, ó, no mesmo instante. No mesmo instante que você reconheceu que Jesus é o seu Salvador, o Senhor veio na sua vida e transformou o seu espírito e deu vida para ele. Efésios fala isso. E nos vivificou estando nós mortos. Mortos. Você não está mais morta. Seu espírito foi vivificado. Porém, a sua mente precisa ser renovada. E a renovação da mente é um processo. E nós participamos desse processo.
intencionais. Já viu essa palavra? Tem muito lugar por aí, tem muita gente usando essa palavra. Nós temos que ser intencionais. Isso quer dizer, nós temos que querer pensar em determinadas coisas, intencionalmente pensar nestas coisas. Isso é a renovação da mente. Essa parte nos cabe. E não acontece assim de uma hora para outra, é um processo. Então a palavra de Deus aqui nos ordena muitas coisas que nós temos que fazer com a nossa mente durante o dia. Porque, gente, outra coisa, condenação, pensa nisso. O Senhor não trabalha trazendo condenação para nós. Sempre que você se sentir condenada por alguma coisa, você retalha esse pensamento, você resiste. Porque o Senhor diz em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Espírito Santo trabalha conosco nos convencendo e não nos acusando. Há uma diferença entre convencer do pecado e acusar você de alguma coisa. E condenar você. Então é muito sutil essa área da gente cair muitas vezes em depressão, em tristeza, por causa de pensamentos que foram plantados ali por Satanás na nossa vida. E a palavra de Deus fala, o que nós temos que pensar? Vamos anotar e ver esses versículos. Eu não abri ainda, Salmo 119, mas está aqui. Versículo 97. Diz assim: quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Tem alguma versão que fala medito na sua Bíblia, não é? Quanto amo a tua lei. Como é que fala a sua? Em todo dia. Hoje está na igreja, está meditando agora na palavra de Deus? Glória a Deus. Amanhã segunda, vai meditar na palavra de Deus? Sim. Amanhã eu vou ter outra palavra do Senhor para meditar. O Senhor vai falar comigo, eu vou pôr a minha cabeça em outro versículo, em outras coisas. Salmo 119 ainda, versículo 13, no começo do Salmo 119, diz assim: com meus lábios tenho enumerado todas as decisões da tua boca. Começa aí. Ó, 2 irmãos gêmeos, falar a palavra e pensar na palavra. Versículo 14, no caminho das tuas prescrições encontrei alegria como em grandíssima fortuna. Em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. É uma decisão intencional. Eu vou ser intencional. Eu vou meditar na palavra de Deus, porque a hora que aquela verdade for revelada, eu vou ser livre daquela fortaleza. Quantos anos eu não busquei ao Senhor? Quantos anos aquele sentimento de solidão me perseguindo? Até que a verdade entrou que nem um raio de luz na minha vida. E caiu por terra aquela fortaleza. Porque conhecereis a verdade. Não é conhecer aqui, é conhecer aqui no Espírito, por revelação. Quando o Senhor te revelar a verdade sobre você, sobre a tua infância talvez, sobre a tua vida, sobre a tua história que o Senhor conhece tão bem, você vai ser livre. Em muitas áreas da sua personalidade. E você, com a consolação que recebeu do Senhor, você vai poder consolar outras pessoas. E libertar outras pessoas. Amém? Nós temos para finalizar, que acho que os irmãos já estão chegando. No relógio lá já está 25 para as 10. Não estou vendo ninguém por aí. E a gente vai continuando então. Finalizar não, ainda tem mais um versículo, mais 2 versículos. Filipenses 4:8. Esse é um clássico de pensamento, né, irmãs? Esse não podia faltar. Diz assim: concluindo, caros irmãos. Ó, está parecendo que ele já sabia que a nossa escola dominical estava acabando. Concluindo, caras irmãs. Absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Que isso ocupe o vosso pensamento. Filtro. Tem um monte de filtro aqui nesse versículo.
tem que ser bom, amável, de boa fama. Aí fica fazendo fofoca das pessoas, não sabe nem se é verdade o que está falando. É honesto, é amável, é de boa fama, tem algum louvor. É isso que tem que ocupar nosso pensamento. E você tem que fazer guerra, para não pensar. Na verdade, a guerra, irmãs, inclui palavras. Você tem o sangue de Jesus, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Expulsa. Tem pensamento que tem que sair da cabeça da gente. Mas não vai sair se você não repreender. Sai em nome de Jesus. Espírito de morte, espírito de tristeza, sai da minha vida em nome de Jesus. E repreende. Espíritos aprisionadores da minha mente, sai agora em nome de Jesus. E começa a falar. Oi, Leozete. Amém. Glória a Deus. Oração e jejum, né, Leozete? Arma espiritual. Amém. Irmãs, finalizando então, terminando com 2 Coríntios mesmo, só deixar mais essa chave. 2 Coríntios 10, versículo 6. Estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, qualquer fortaleza. Quando? Assim que alcançarmos a perfeita obediência. Obediência aqui nesse texto quer dizer ouvir com atenção, ouvir em submissão e ouvir em concordância. Quer vencer principados, potestades? Quer guerrear no mundo espiritual? Obedeça ao Senhor. A obediência, as ordenanças e aos mandamentos de Deus traz poder espiritual, traz autoridade espiritual. É assim que nós receberemos poder e vitória sobre essas guerras que nós enfrentamos diariamente. Amém? Vamos só finalizar com oração. Senhor, guardamos a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Traz-nos verdades, Senhor, as verdades que nos libertam. Que a nossa mente receba o capacete da salvação. Que nós possamos discernir entre as verdades do Senhor e as mentiras que são lançadas em nossa mente diariamente. E possamos vencer em nome de Jesus. Amém.